Olá pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre o livro IBM o Holocausto. Esse livro aqui chegou até mim por uma indicação de um grande amigo da área de tecnologia e uma visita, né? E numa das visitas numa feira de tecnologia, ele viu um stand lá com esse livro aqui, né? E até ele me contou que na época, já faz bastante tempo, né? Que ele foi lá tal e trouxe o livro. E ele falou que o vendedor falou assim, a verdade está aqui e tal. Aí falou, Marcelo, leia depois, vamos trocar umas ideias aí, né? O que você achou e tal. Beleza, né? A princípio, confesso para vocês que eu torci um pouco o nariz assim, porque falei estranho, né? O título tá um pouco tendencioso. Haja visto o subtítulo, né? Ó, IBM o Holocausto, depois tem a aliança estratégica entre a Alemanha nazista e a mais poderosa empresa americana. Aí eu falei, poxa, será, né? Nunca tinha ouvido falar nisso, né? Gosto de ler muito sobre a Segunda Guerra. É um tema que para mim é muito caro, respeito muito toda a história, né? Sem dúvida, ao meu ver, a maior catástrofe da história da humanidade, né? Então tem um respeito enorme, um cuidado, um carinho para falar disso, né? Deixou marcas que respingam até hoje, né? Então, inclusive em termos de geopolítica, tudo, né? Mas eu falei, poxa, até me suscitou um cartoon do Milor. Tá até aqui, vou mostrar para vocês, que eu achei muito interessante. Eu vou deixar um pouquinho para vocês poderem ler aí, que eu achei que ele fala sobre tecnologia. O leitor e a leitora vai ver aí que ele fala, né, que no fogo, no caso, é uma tecnologia que, no caso, pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. É isso que eu achei logo de início, sem ler o livro ainda na capa, eu falei, tá estranho, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou ler aqui atrás, só para você, leitor e leitora, ver o que está escrito aqui, ó. Neste livro cuidadosamente pesquisado, embora assustador, o autor relata como o zelo organizacional e tecnológico da IBM e de seu CEO Thomas Watson contribuiu passo a passo para a ascensão do nazismo e para o avanço do Holocausto. E aí vai, né? Eu falei, poxa, será? Tá. Eu vou fazer, sim, fazendo e não uma defesa da IBM, mas o que eu li aqui, eu não encontrei isso que ele está falando, nem o que o vendedor lá na loja de tecnológica falou para o meu amigo, né? Que a verdade está aqui, não vi isso. Não achei essa parceria, não encontrei em toda a obra e vou mostrar para vocês. O próprio autor derruba isso aí. Logo no finalzinho ele coloca, a literatura sobre o Holocausto praticamente não contém referências à tecnologia Olerite, né? Tecnologia Olerite é aquela que foi feita por Hermann Olerite, que foi vendida para a IBM, que são as máquinas de tabulação, tá? Então ele fala que não tem literatura sobre isso. De fato, não tinha conhecimento, né? Até agradeço o meu amigo de ter me proporcionado essa leitura. Outra parte aqui, olha lá, que o autor fala. Então na capa ele coloca um negócio, depois ele coloca aqui, os negócios da IBM nunca tiveram a ver com o nazismo. Então, assim, ainda continuo, né? Ainda não tinha começado a ler, eu falei, poxa, eu tô achando que é uma tecnologia, e essa tecnologia, em determinado momento, foi utilizado para o mal, né? Vamos colocar assim. E foi o que eu entendi da obra e vou mostrar para e passo para vocês aqui, que no próprio decorrer da leitura, você, leitor e leitora, consegue identificar isso, tá? Ou se tiver um entendimento ao contrário também, pode deixar nas descrições aí. Falou, poxa Marcelo, eu li, não é bem isso não, eu achei tal, tá? Então, mas eu particularmente não vi isso. Na primeira parte do livro aqui, ele fala da parte administrativa. Então, o verdadeiro tratado de direito empresarial, né? Então, ações, presidente, mesa diretora, toda a formação
do que seria a Denomag, que seria a IBM na Alemanha. Então vamos lá. Vamos dar uma contextualizada. Hermann Oelerith criou, matemático, funcionário do governo norte-americano, criou uma tabuladora, um matemático criou uma tabuladora para compilar dados, tá? Que ele apelidou de Oelerith. Então, inclusive esse Oelerith que muitos de nós recebemos ou já recebemos como forma de pagamento, essa nomenclatura vem daí. Então ele tabulava ali, então as informações ficavam mais fáceis de ser acessadas, né? Ele vendeu a patente para a IBM. A IBM, nesse interim, se tornou uma empresa mundial, né, internacional. Ela expandiu para toda a Europa. Na Alemanha, a IBM ficou com o nome de Denomag. Quando começou a ascensão do nazismo em 1933, a política alemã não permitia que tivesse empresas estrangeiras lá, tinha que ser capital alemão. Então fizeram um arranjo lá, que deram umas ações para um senhor lá que era alemão para fazer parte, e a maioria das ações era da IBM norte-americana. Lembrando que quando começou o nazismo, inclusive até o livro fala aqui do embaixador Dodge, embaixador dos Estados Unidos, a própria filha dele namorava um agente da SS. Então, como começou o nazismo, não é aquela inundação que vem de uma vez. O nazismo começou de forma, vamos dizer assim, democrática, né? Hitler chegou ao poder de forma democrática. Eu conto muito isso no livro, num vídeo até que tem aqui no canal, sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, o nazismo, né? Ela começou com uma pequena inundação, daquela que a água vai subindo devagarinho. Tanto é, como eu disse agora mesmo, a filha do embaixador namorava um agente da SS, né, da Polícia Especial da Alemanha, né? E tranquilo, ele até começa a observar, e tem outro livro também que chama No Jardim das Feras, tem no canal também esse vídeo, que a paisagem da Alemanha começa a ficar cinza. Então começa a ficar estranho. Por que eu estou contando isso? Porque como a IBM alugava as máquinas da Denomag, que inclusive se espalhou por toda a Europa, eram todas dos Estados Unidos. Lembrando que depois, quando começou a guerra, os Estados Unidos não entrou de imediato na guerra. Então, eu vou mostrar para vocês um livro aqui. Então, porque o autor fala, então foram vendidos tantos milhões de cartões perfurados, né, para serem utilizados nas tabuladoras. Mas é claro que ia estar vendendo, né? Os Estados Unidos não tinha entrado na guerra ainda, ele era parceiro comercial, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês alguns, eu elenquei alguns pontos aqui, ó. Vou ver se eu acho aqui. Horas antes da alvorada de 1º de setembro de 1939, preparou para... tá. Quando começou o início da Segunda Guerra, né? Foi uma trama lá que a Alemanha fez como se tivesse sido atacada, tal, aí entrou em guerra. Então o start... Para vocês terem ideia. Agora eu lembrei porque eu marquei esse ponto aqui. Você, leitor e leitora, já está quase na página 230, quando a guerra ainda vai começar. Então, tudo ele fala que a IBM participou, tal, ainda nem tinha começado a guerra. Então, já causa estranheza nessa afirmação, né, corroborando, aliás, diametralmente contrário ao que a capa pode sugerir, estava tendo um comércio tranquilo. Aí começou a guerra, né? Então tem outros pontos que eu marquei aqui, dos vários. O livro é muito legal, é importante dizer que ele é muito bem escrito, a bibliografia dele é vasta, tem até um dos maiores nomes, o Saul Friedlander, salvo engano, é assim que se pronuncia, que é um dos maiores... escritores e conhecedores sobre o Holocausto. Eu tenho os livros dele, são 2 volumes, né? Então, inclusive, tem ele aqui nas referências bibliográficas. Então, assim, o livro é super bem embasado, cartas transcritas. É bacana, viu? Chega um outro ponto aqui que ele chega a afirmar o autor lá. A IBM, quase sozinha, trouxe a guerra moderna para a era da informação. Vale lembrar a imagem que eu mostrei do Milor, né?
tecnologia estava lá, de repente começaram a utilizar para o mal, né? E depois, mais à frente, o leitor e a leitora vai ver que essa própria tecnologia auxiliou os aliados no campo de batalha a combater a Alemanha em determinado momento, próximo do fim aqui, né? Vamos lá. Ó, tanto é verdade que em 29 de abril de 1940 teve uma reunião internacional do comércio onde a Alemanha participou. A guerra havia começado, né? Tava aí, mas teve um encontro do comércio onde a Alemanha participou. Veja bem, trazendo para os dias atuais, a Rússia está em guerra com a Ucrânia, né? Acho que é sabido aí de todo mundo, né? O pessoal está acompanhando aí. Independente disso, muitos países, inclusive nós no Brasil, comercializamos com a Rússia, né? E vice-versa. Então, assim, poxa, está acontecendo coisas muito tristes? Sim, estão. Mas existe aí o commodities, questão de alimentação, então de repente não pode assim falar assim o governante, eu não vou negociar porque ele está em guerra. Não é bem assim que funciona. É como eu disse na leitura do livro A Segunda Guerra Mundial. A guerra nunca é muito certinha, tá? Então vocês vão ver. Então vamos lá. Então em 1940 teve um encontro do comércio e a Alemanha estava participando. E a Alemanha já tomando conta ali, querendo, né? O CEO, aqui o livro ataca muito a IBM através do seu CEO, né? Que é o representante da IBM na Alemanha, que é o Sr. Watson, né? Que ele ganhou até medalha da Alemanha, inclusive depois, olha lá, ele devolve a medalha quando percebe que está sendo usado para o mal. Então não é como quer sugerir o autor aqui, ou sugerir a obra, não sei se ele faz isso propositalmente também. As máquinas foram utilizadas, mas eu não vi dolo da IBM com relação a isso. Então, assim, fazendo uma defesa da IBM, eu achei que o autor não logrou êxito em querer provar que ela teve essa relação. Ela simplesmente espalhou máquinas de tecnologia. O que seria essa tecnologia na época? Para as lojas, controle de estoque, para as ferrovias, principalmente com relação a trens, horário de trens, carga, descarga, controle de almoxerifado. Então toda essa tecnologia na Alemanha, e depois se espalhou por toda a Europa, era tecnologia muito avançada para a época. Eu particularmente já cheguei a ver cartões perfurados, né? Aliás, a obra aqui, ela traz umas, vamos ver se eu acho fácil aqui, ela traz umas imagens também. Então o livro... tá aqui, ó. Ele traz umas imagens, deixa eu achar bem legal aqui. Depois na internet também dá para pesquisar como que era a máquina. Então ele traz jornais da época aqui, olha lá. Há uma máquina aqui, uma tabuladora, tá? Então o livro é muito legal, muito bem fundamentado, né? Vamos lá. Aqui ele vai falar o autor vai e vem. Então tem hora que ele fala, né? Olha lá. Pois na verdade, de 1933, né, até o verão de 40, o Watson, que é o CEO da IBM, pessoalmente microgerenciou, praticamente todas as decisões da Denomag. A Denomag estava se expandindo para a Europa inteira. Eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui, ó. Olha como o autor vai e volta. Vocês estão aqui mais ou menos, quase na página 340 ele fala, somente em 1938, não tinha começado a guerra, mais de 200 milhões de cartões foram produzidos para as ferrovias europeias. Mas tudo bem, não estava tendo guerra, não estava tendo nada. Eu não sei se eu estou conseguindo. Você percebeu, leitor e leitora? Ele dá um passo para frente, depois dá dois para trás. Eu senti que ele não conseguiu trazer nas páginas internas do livro aquilo que ele trouxe na capa. Entendeu? Eu não vi dolo nenhum da IBM, parceria nenhuma com o Holocausto, com o nazismo, tá? Lá. Eu falei que a própria tecnologia ajudou os aliados. Em 5 de dezembro de 42, as forças francesas capturaram toda a sucursal do serviço estatístico, utilizando o sistema de tabuladores dos arquivos de cartões perfurados.
o pessoal de De Gaulle, né, na França, conseguiu organizar com rapidez, aparentemente miraculosa, a mobilização de milhares de franceses, né, que se juntaram aos aliados para o combate. Depois eu quero ver se eu consigo ler a bibliografia do De Gaulle, né, diz que é fantástico também, não li ainda. E depois, o final aqui, ele fala bastante sobre o Holocausto, sobre as atrocidades, né? Então, algumas coisas que eu não tinha lido ainda. Então, o livro, assim, leitura essencial para quem quer se aprofundar, né? Para aquele leitor atento, que quer saber mais sobre o nazismo. Mas, volto a dizer, o autor não conseguiu fazer esse link, né, que a IBM teve o dólar. Eu particularmente, né, é até legal que vocês leiam também se tiver oportunidade e interesse, para falar se concordam, discordam, isso que é legal, né? A leitura, ela tem que, o leitor e a leitora tem que trazer para dentro de você de uma forma que ela cause uma transformação, que você dialogue com a obra, né? Eu fiz várias marcações aqui, né, e tal. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, tá aqui, ó. Por que eu vou mostrar essas imagens agora? Porque ao final, o autor fala que a IBM ainda tentou recuperar suas máquinas e tal, né? Então vocês estão vendo uma imagem aqui, que é do streaming da Netflix, né? Que é a Segunda Guerra em cores, né? É muito bacana o filme, então eu peguei essas imagens de lá. Eu mostrei a imagem para vocês, agora olha o domínio da Alemanha, tá? E por que eu estou mostrando isso? Porque é claro que a Alemanha a IBM, desculpa, ficou preocupada em resgatar suas máquinas. Eles tinham feito através da Denomag, né, que era essa parceria alemã, tinha instalado em toda a Europa. Depois, como a Alemanha começou a invadir os países, a IBM falou, opa, esse equipamento é nosso, ele é alugado. Tá? Então é isso que eu quis trazer a imagem, né? Não é que a Alemanha quis se preocupar em dinheiro, o equipamento era dela, a tecnologia era dela. Tinha pessoal lá, tinha indústria lá, tinha muita coisa envolvida. Pessoas que viviam disso, né, da indústria, famílias, enfim. Assim, então essa preocupação da Alemanha se apropriar de todo esse equipamento, de toda essa tecnologia, né? Então eu enxerguei dessa forma, tá? Mas é um livro assim excelente, gostei muito de ter lido, nossa, de longe aí, poxa, só agradecer aí, elogio, né? Lembrando, né, por que eu estou contando isso? Desculpa, lembrei agora. A Denomag, que é essa parceria Alemanha e IBM, ela começou a atender a Ásia, a Indonésia, né, países asiáticos, a Indonésia, né? E ela mesmo assim, estou contando isso porque o autor fala aqui, ela continuou fazendo negócios ainda, até porque os Estados Unidos, que era parceiro, não tinha entrado na guerra, foi entrar bem depois. Então assim, volto a dizer, né, sem querer ser repetitivo e já sendo, eu achei que o autor não logrou êxito nessa tese dele, que houve como ele fala aqui, uma aliança estratégica, né, da IBM, né? Não vi dessa forma não, mas é muito legal de ler, conhecimento, o livro tem transcrição de cartas e mensagens, é uma obra muito rica. IBM e o Holocausto, gostei muito de ter lido aí, tá? Uma dica de leitura, né, para quem gosta de Segunda Guerra, eu particularmente gosto muito de Segunda Guerra, do tema e tal, né? Então eu gosto muito de estudar. Tá bom? Obrigado.